E aí, turma, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos resolvendo os exercícios da semana 2 do PET Complementar Volume 1. Então, vamos lá? No primeiro exercício, turma fala o seguinte: com base nos modelos atômicos, elabore uma linha temporal indicando os principais modelos e suas ideias, representando, através de desenhos, como seria o átomo para cada um. Vocês lembram lá que a gente viu o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr? Então, turma, vocês precisam estar falando sobre eles aqui nesse primeiro exercício. Para Dalton, como que era o átomo? Para Dalton, turma, o átomo ele era uma esfera maciça, indivisível e também indestrutível. E para Thomson? Para Thomson, pessoal, o átomo ele era uma esfera de carga positiva e os elétrons estavam fixos nele. Ok? Depois, Rutherford. Como que Rutherford enxergava o átomo? Para Rutherford, pessoal, o átomo ele apresentava um núcleo com carga positiva e os elétrons eles se situavam em uma região ao redor desse núcleo, onde era chamada de eletrosfera. E por fim, vem Bohr. O que Bohr propôs, pessoal, sobre o átomo? Ele propôs, turma, que os elétrons eles se movimentavam em camadas circulares fixas ao redor do núcleo, tá certo? Ele disse ainda, turma, que nessas camadas os elétrons eles apresentavam certos valores de energia, certo? Em cada camada dessa aqui, o elétron ele tinha ali um certo valor de energia. Questão 2. Na questão 2, pessoal, vai apresentar para a gente esse texto aqui e a gente vai precisar completar essas lacunas aqui com algumas palavras, ok? Então, vamos lá. A aceitação histórica da ideia de que matéria é composta por átomos foi lenta e gradual. Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito são lembrados por terem introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. No final do século XVIII e no início do século XIX, quando as ideias de Lavoisier ganhavam aceitação generalizada, surgiu a primeira teoria atômica moderna, proposta por Dalton, pessoal. A primeira teoria atômica ela foi proposta por Dalton. Essa teoria postulava que os elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto que as substâncias compostas eram combinações de diferentes átomos segundo proporções determinadas. Quase 100 anos depois, estudos com raios catódicos levaram J. J. Thomson à descoberta do elétron, turma. Certo? Thomson foi o responsável pela descoberta do elétron. Uma partícula de massa muito pequena e de carga elétrica negativa. Tá certo, turma? Elétron sempre vai apresentar carga elétrica negativa. Presente em todos os materiais conhecidos. Alguns anos depois, por meio de experimentos em que uma fina folha de ouro foi bombardeada com partículas alfa, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo ele possui em seu centro um núcleo, pessoal, muito pequeno, porém de massa considerável, certo? Aí o exercício fala: as palavras que preenchem as lacunas correta e respectivamente estão reunidas em... Então, turma, vai ser a letra A. Concordou comigo? Ó? Primeira palavra foi Dalton, segunda elétron, terceira negativa e a quarta núcleo. Então, a alternativa correta da questão 2 é a letra A. Questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: no início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação da tabela periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda: como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Eles estão organizados com base no seu número atômico, tá certo? O número atômico ele é igual ao número de prótons, tá certo? Então, os elementos na tabela periódica, eles estão organizados com base nos seus números atômicos, beleza? Letra B. Na letra B fala: em quais grupos da tabela periódica podem ser encontrados um halogênio, um metal alcalino terroso, um calcogênio e um gás nobre.
Então, turma, a primeira coisa que a gente precisa estar entendendo é o que são esses grupos na tabela periódica. São aquelas colunas verticais. Nos grupos, pessoal, os elementos eles vão estar apresentando propriedades semelhantes. Observem, turma, essa imagem aqui que relaciona os grupos com os nomes de cada um desses grupos. Por exemplo, aqui no grupo 1 é o grupo dos metais alcalinos. Aqui no grupo 2 é os metais alcalinos terrosos. Aqui, por exemplo, no grupo 15 é a família do nitrogênio. Beleza? E debaixo desses grupos, pessoal, vocês estão vendo que está escrito 1A, 2A, 3A, 4A. Antigamente falava-se família 1A, família 2A. Mas hoje em dia já se fala mais em grupos, não em família. Beleza? Então, turma, olhando aqui, o exercício pede para a gente identificar onde que pode ser encontrado um halogênio, em qual grupo. Então, observando essa imagem aqui, a gente vai ver que os halogênios eles vão ser encontrados no grupo 17. Depois, um metal alcalino. O metal alcalino ele vai ser encontrado no grupo 1. Depois, metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso vai estar do lado dos metais alcalinos, sendo encontrado então no grupo 2. Depois, calcogênio. Onde que eu vou estar encontrando os calcogênios, pessoal? Vai ser no grupo 16. E por fim, gás nobre. Os gases nobres, pessoal, eles vão ser encontrados no grupo 18. Questão 4. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Letra A. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. A letra A, turma, é uma afirmativa verdadeira. Geralmente, em uma família, os elementos eles vão estar apresentando o mesmo número de elétrons na última camada, tá certo? O que vai diferenciar um elemento do outro na mesma família vai ser a última camada eletrônica desse elemento. Por exemplo, um elemento que esteja no primeiro período, a última camada dele vai ser a camada K. E um outro elemento dessa família que esteja no segundo período, a última camada dele vai ser a camada L. Na letra B fala o seguinte: na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas. Claro que não, né, galera? Os elementos químicos na tabela periódica eles estão organizados com base no seu número atômico. Então a letra B ela está incorreta. Letra C. Na letra C fala o seguinte: em uma família, os elementos devem apresentar propriedades químicas bem distintas. É claro que não, galera. A letra C ela está incorreta. Em uma mesma família, os elementos eles vão estar apresentando ali propriedades químicas semelhantes. E na letra D? Na letra D fala: em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, pessoal. Vão apresentar propriedades químicas semelhantes elementos que estiverem na mesma família. E por fim, na letra E fala que todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Mas o que seria esse grupo B? Esse grupo B, pessoal, eles são os metais de transição, que é do grupo 3 até o grupo 12, tá certo? Essa região aqui em azul são os metais de transição. Observem que aqui embaixo está 3B, 4B, 5B, até lá o 2B, tá certo? Então, por isso que fala que esse grupo aqui, ó, ele é o grupo B, beleza? E no exercício falou que eles são elementos representativos. Não são elementos representativos, pessoal. Eles são chamados de metais de transição. Então, a letra E ela está incorreta. Então, turma, por hoje é só. Se vocês ficaram com alguma dúvida em algum exercício, peço que vocês me mandem mensagem lá no WhatsApp e tirem suas dúvidas, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!